Eu quero dar uma notícia aqui exclusiva para o Braddock, tá? Sobre o que você disse com relação a esse processo, é o seguinte: eu irei arrolar três testemunhas ao meu processo. Um, Uma lei foi aprovada para punir invasores de propriedades privadas, aliás, lei que talvez nem fosse necessária, né, porque a legislação já prevê que é crime invadir propriedade privada, mas já que isso não estava sendo cumprido, Mato Grosso foi lá, endureceu essa legislação, só que foi parar no Supremo Tribunal Federal e foi barrada essa nova lei pelo ministro Flávio Dino. Queremos ouvi-lo também sobre isso, deputado. mais uma vez, o STF, com seu excesso de democracia, de fato, usurpando seus poderes, suas competências, e contra, né, o abuso do poder judiciário, não tem quem a recorrer. E ainda você tem que ouvir alguns jornalistas dizendo que não, recorra da decisão, né? Vai recorrer contra quem? O Flávio Dino, né, um comunista de a carteira assinada, né, confesso, foi eleito ao cargo, né, de STF, não pelo voto popular, né, mas obviamente pelos votos ali dos senadores, que muitos deles recebendo ligações dos outros ministros, também numa clara interferência do Poder Judiciário ao Poder Legislativo, e está fazendo de fato o que ele prometeu que iria fazer. Nada novo debaixo do sol. O STF, dia sim, dia com certeza, toma medidas contrárias ao povo brasileiro. Literalmente, são poucas pessoas no Brasil que estão ditando o rumo de toda uma nação. E confesso, muitos de nós ficamos impotentes quanto ao que fazer, porque contra uma tirania, o que você faz? Nós temos histórias de lutas, né, que seja lutas, uma revolução civil, uma luta armada, enfim. Só que nós ficamos numa posição em que todas as medidas que nós tomamos no âmbito democrático, seja a apresentação de uma PEC, seja uma mobilização da oposição, seja apoio estrangeiro, no sentido de divulgação do que está acontecendo para fora do que está acontecendo aqui no Brasil, nós ficamos de mãos atadas, porque, como eu disse no programa hoje mais cedo, de que toda atitude contra uma antidemocracia será considerado antidemocrático. Então, eles se vestem de uma embalagem de democracia, mas estão literalmente sendo totalitários quanto aos seus poderes. E o que vai acontecer? Então, muitas das vezes as pessoas querem uma bala de prata para poder solucionar uma ditadura, só que nós não estamos lutando contra um vampiro, contra um ser mitológico, nós estamos lutando contra um ser poderosíssimo, real, que é o Estado, mas que é composto por pessoas. E somente pessoas podem derrubar outras pessoas. E por isso que, muitas das vezes, eu acredito que a conscientização de todas as classes, não somente a classe política, mas a classe jornalística, que está sendo muitas das vezes cúmplice dessa tirania. Durante muito tempo, pelo menos, foi. Claro, temos exceções, como os senhores que estão aqui, mas a classe artística é cúmplice do que está acontecendo, porque apoiou abertamente o Lula, apoiou abertamente todas essas decisões que estão acontecendo, e agora a conta chega. O que vai acontecer hoje? É o Twitter, e a Polícia Federal está se prestando a um trabalho vergonhoso, tá? E eu hoje, inclusive, postei, olha, uma pessoa estuda durante anos para poder passar no concurso, é disciplinado quanto ao seu exercício físico, ele passa numa prova extremamente concorrida, para depois disso se prestar a ficar fiscalizando quem teve a ousadia, o crime de postar numa rede social. Ora, aí você me pergunta, o Alexandre de Moraes está de fato envergonhando a Polícia Federal? Sim, mas você só é envergonhado quando você também dar a condição disso. Por isso que eu acredito que em uma tirania, ela só é sustentada quando os homens corajosos se tornam covardes. É claro que eu não estou dizendo que é fácil tomar posições de coragem, até mesmo porque temos pais, mães, pessoas honradas que têm o seu ganha-pão ali na instituição. Mas, horas, será que não tem ninguém na Polícia Federal que vai se levantar contra isso, de ter literalmente aquilo que eles nos acusam, de uma polícia paralela para poder fiscalizar usuários que postaram numa rede social? Ou seja, em todos esses setores precisam de pessoas serem levantadas e se revoltarem contra o abuso de poder nessas instituições. Porque, como nós já vimos, pelos vazamentos de conversas entre os assessores do Alexandre de Moraes, nada é feito sozinho.
Nem mesmo, muitas das vezes, o bem ele é feito sozinho e muito menos o mal é feito sozinho. Existem pessoas, é algo programado, planejado, há pessoas que estão ganhando com isso e pode ter certeza que uma ditadura e uma tirania só é sustentada quando há um ecossistema inteiro que ou está ganhando com isso, ou é cúmplice disso, ou ambos. Há décadas a esquerda vem formando um caldo cultural que gera um ecossistema progressista que faz com que as pessoas acreditem que ser de esquerda é ser do bem. Aquilo vai se naturalizando e a pessoa às vezes nem é ideologicamente ativa, mas ela acha que aquilo é o certo e que qualquer outra coisa é o errado. Eu queria um pouco que você dissesse da relevância de se formar uma cultura de direita ou uma literatura de direita, desses livros serem promovidos e desse investimento da direita em cultura para que haja um contraponto. Não é um revide, é um contraponto para que a balança esteja equilibrada. O conservador precisa criar cultura e mostrar para as pessoas de que ser conservador é muito mais radical e tem muito mais aventura do que ser de esquerda. Ser de esquerda, basicamente, é ser escravo das suas vontades. Agora, você cuidar de uma família, você realmente potencializar suas virtudes, você se guardar para poder achar uma esposa, né? Não para um final de semana, mas para uma vida inteira e amar essa mesma mulher e cuidar dela e futuramente ter uma filha e você acordar de noite, você passar dias em claro e você trabalhar, e você sustentar, prover, proteger uma família e você poder experimentar o amor extraordinário de você olhar para sua filha, de você olhar para sua esposa e você perceber que você está sendo uma boa pessoa e você está conseguindo formar algo que é eterno, que é conduzir almas, né, para a eternidade. Isso é muito mais incrível do que você simplesmente ficar batendo palma pro sol, do que você ficar fumando maconha no DCE, do que você ficar aí, sabe, pegando a mulher que você quiser e ficar se entregando às suas vontades. Essa é a realidade. Não há nenhum outro desejo tão incrível como a formação de família, porque ela praticamente te dá um desejo de eternidade. E como nós, como disse C.S. Lewis, né, se há um desejo em nós, de um desejo eterno, e que nada nessa terra possa nos satisfazer, quer dizer que nós somos seres eternos. Ou seja, a família, ela de fato é a única coisa, porque engloba o amor, engloba a sua dedicação, o sacrifício, que de fato vai fazer com que você compreenda a sua vida de fato, o sentido da vida. E o que eu tenho visto é que muitas mulheres e homens são enganados pela esquerda, tanto com relação ao aborto, ou à não formação da família, ou à demonização da maternidade. E depois, quando chegam em uma certa idade, quer encontrar uma pessoa e talvez tem incríveis dificuldades. Por quê? Porque durante a vida inteira não se preparou para aquilo ou ignorou todas as oportunidades que a vida deu. E aí, realmente, essa pessoa pode despender para diversos pontos ruins da vida. O que eu acredito? Que, primeiro, nunca é tarde para ninguém começar a tomar as decisões corretas. E, segundo, a gente precisa compreender de que o jovem hoje, principalmente, ele está sendo bombardeado, Marcílio, por uma cultura de esquerda, seja de lascívia, seja de uma sexualidade precoce, seja de o não limites, né, às suas ações. Este é o mais importante, da gente criar seriados, filmes, criar um ecossistema que aquela pessoa consiga se alimentar de algo. Porque não dá, por exemplo, para o jovem falar assim, jovem, não escute isso, nem aquilo, não veja Netflix, não veja Amazon. Ele vai falar, tá bom, eu vou ver o quê? Nós precisamos trazer algo substitutivo para poder ele conseguir encaixar isso na vida dele. Caso contrário, o conservador só vai ser colocado como uma pessoa que rejeita coisas. E pelo contrário, nós conservamos as boas coisas. E agora, como é que fica essa história? O ministro Luiz Fux vai fazer o que com Nicolas Ferreira? Como é que fica o artigo 53 da Constituição? Ô, Nicolas, o que você espera que aconteça com você nessa história? Você já participou de 2 audiências lá no Supremo Tribunal Federal e talvez tenha uma terceira para dizer que algo pode acontecer com você. E aí? Olha, eu de fato espero que a justiça seja feita, até mesmo porque eu nunca pedi a cassação ou perda de mandato de deputado por conta de opinião. Porque eu acredito que no nosso país não existe crime de opinião, principalmente de um parlamentar que está abarcado pelo artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente,
por todos os seus votos, opiniões e palavras, né? Ou seja, basicamente nós, né, como corpo parlamentar, estamos protegidos pela Constituição. Então, eu de fato espero que o processo siga o rito ordinário, que é de fato ser arquivado pelo ministro Fux. Afinal de contas, caso contrário, é mais um passo para uma instalação de uma juristocracia aqui no nosso país, que nós estamos vendo que está sendo o modus operandi da esquerda no mundo inteiro. O Brasil é um laboratório. O Brasil é simplesmente um laboratório para ver se dá certo ou não. Nós temos a Corte Constitucional da Colômbia, que aprovou na canetada o aborto, ou seja, o Lula basicamente deixa de ser o foco, ele se fica ali atrás dos panos e bate com a mão dos outros. É literalmente isso. Ele se utiliza de outros ministros, como o ministro Flávio Dino ou a PGR, para poder tomar atos persecutórios contra a oposição, até mesmo porque, Serrão, eu nunca vi um deputado de esquerda perder as suas redes sociais. Eu nunca vi um jornalista de esquerda perder as suas redes sociais. Eu nunca vi multa sendo aplicado a quem quer que seja de esquerda, seja um influenciador ou um artista. Agora, essa nova multa aí que o Alexandre de Moraes vai aplicar também no Twitter do PT, porque eles estavam postando normalmente, ou era de um correspondente exterior. Será? Será que agora eles vão meter essa para cima do ministro Moraes? Não, é um primo meu, postou lá da Tailândia, que é sobre a política local aqui do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, de fato eu quero ver como vai pesar a mão aí da balança, né? Porque de fato a Artemis, né, que tem ali na frente ali do STF, que está ali com seus olhos fechados por uma venda, que deveria ser dessa forma, na verdade está com pelo menos um olho muito aberto. E principalmente eu acredito que seja o olho esquerdo e só ferra quem está na direita. Ô, deputado, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, ficou pesada a conversa, mas ó, tem uma novidade muito legal para compartilhar com você que está aqui assistindo ao Bradock Show, que é o seguinte: o deputado Nicolas está lançando um livro que fala sobre a vida pessoal, dá algumas. Ele vai contar melhor o que é que tem no livro, o título já é muito sugestivo: Criando Filhos para o Amanhã. O que é que a gente vai encontrar na obra, deputado? Conta um pouquinho mais para a gente. E ó, foi um sucesso o lançamento aqui em São Paulo. Ele parou a Bienal, entrou num lugar ali que é um vespeiro, geralmente, né? Ali, um lugar onde a esquerda domina. Olha aí a foto da recepção que teve o Nicolas aqui na Bienal do Livro em São Paulo, no pavilhão do Anhembi. Foi uma festa, tá fazendo um sucesso danado o livro. Ele vai contar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Olha, eu realmente acredito que a família ele é o ponto principal de luta contra o mal. Não estou nem dizendo especificamente contra o comunismo, a esquerda, porque pode parecer genérico, mas eu acredito que, eu como cristão, acredito que há um inimigo das nossas almas e a família, de fato, é um escudo para tal. E eu vejo que é nesse local que você potencializa as suas virtudes, que você consegue criar bons filhos para, consequentemente, também criar uma boa sociedade. Claro, não estamos prometendo o paraíso, porque quem faz isso é a esquerda e geralmente traz o inferno para a terra, mas eu acredito que uma forma eficaz de você, de fato, lutar contra o que nós estamos vivendo é criando filhos virtuosos, filhos amorosos, filhos que consigam olhar para o próximo, filhos que consigam ter valores morais bem estruturados e não somente uma agitação simbólica. Tem muitos conservadores que não conservam nada. Tem muitos conservadores que, se você pergunta o que ele conserva, ele de fato talvez não conserva nem os seus princípios, ou até mesmo não conserva nem mesmo aquilo que ele acredita, a sua mente, enfim. E a partir da pergunta, né, Nicolas, quem são os seus pais? Qual é a sua base? Eu decidi criar esse livro em coautoria com meu pai e com a minha mãe, que são pessoas extraordinárias, simples, humildes, que vieram de um local periférico, assim como eu aqui em Belo Horizonte, a favela do Cabana do Pai Tomás. E no livro eu coloco em todos os capítulos, passando desde a minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, toda a minha visão como filho e aquilo que eu vi que de fato foi importante, fundamental para mim e na visão dos meus pais. Então todo capítulo vai ter a minha visão como filho e a visão dos meus pais também sendo os meus pais. E eu espero que esse livro seja uma referência na criação de filhos, até mesmo porque há pouca literatura conservadora sobre criação de filhos aqui no nosso país. A Sâmia Marcilli, que é médica, mãe de 7 filhos, casada, né, com o doutor Ítalo Marcilli, escreveu o prefácio com muito carinho, está sensacional. As vendas estão assim absurdas.
O frete, inclusive, grátis, só fica de fato até amanhã. A gente vai fazer o lançamento em Belo Horizonte no dia 2, no Diamond Mall. Então, para quem é de BH, vou postar mais informações ao longo do tempo. E, assim, de fato, tem sido uma experiência muito boa no sentido de uma luta de guerra cultural, que é o que eu sempre fiz. Eu estou político hoje, sabe, amo o meu ofício, faço de fato com toda a garra possível, oro, me dedico a isso, mas de fato a minha guerra sempre foi uma guerra cultural, até mesmo porque eu sofri isso na escola, na universidade e principalmente ao meu redor, né, profissionalmente também. Então eu acredito que isso daí, para quem não tem filhos, vai ser um norte muito bom, e para quem já tem filhos, poder aí se adequar, melhorar para ser pais melhores. Eu acredito que é através da família que a gente consegue ter um futuro da humanidade bem melhor. Perfeito. Fala, Marcília. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta sobre o livro, mas antes queria fazer um breve comentário sobre essa questão dessa investigação, desse processo dele, que está até com o Fux, né? Eu vou até essa semana publicar um artigo sobre isso, porque as pessoas falam isso, né? É só recorrer, é só exercer a sua liberdade com responsabilidade. Sim, mas qual é a coerência, qual o critério do judiciário para o seu recurso? A questão é a seguinte: então, tem esse caso do Nicolas, em que ele alcunhou, enfim, ele disse a respeito do presidente que era ladrão. Aí, há 2 semanas atrás, a deputada Júlia Zanata foi reconhecido um caso dela. Um jornalista a chamou de xenófoba e foi julgado improcedente porque aquilo era uma opinião. Bom, então uma opinião aqui, mas ali não é. Quer dizer, um jornalista pode dar opinião, mas um parlamentar não pode. E aí você pega, por exemplo, o Bolsonaro, ele foi chamado de genocida pelo próprio Lula na campanha de 22, e aquilo fazia parte da liberdade de expressão. Então qual é o critério? É só recorrer como? Quer dizer, o único critério que me parece aqui cabível nesses casos todos é que todo mundo que não podia falar era de direita. Então, será esse o critério? É complicado lidar assim com o judiciário. O judiciário precisa voltar para a casinha da técnica, se ele quiser, de fato, entrar com esse argumento de é só recorrer. Agora, Nicolas, a minha pergunta sobre o livro... Marcília, só te cortando aqui um pouco, eu quero dar uma notícia aqui exclusiva para o Bradock, tá? Sobre o que você disse com relação a esse processo, é o seguinte: eu irei arrolar 3 testemunhas ao meu processo. 1, ministro Gilmar Mendes. 2, Temer. 3, Alckmin. Até mesmo porque todos já chamaram ou o PT de cleptocracia, ou Alckmin chamou já o de bandido, ou até mesmo o Temer, também que já chamou o Lula de bandido. Ou seja, serão as minhas testemunhas e eu vou arrolá-las com muita gratidão e espero que compareçam. Até mesmo porque, como você disse, né, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, uma notícia aí que eu não consegui segurar, e para todo o pessoal do Bradock aqui com exclusividade. O PSD tem sido o fiel da balança e entrou no debate. Eu vi que você fez, inclusive, declarações sobre esse assunto, muito importante, porque 10 dos senadores hoje, entre os 29 que... Deixa eu até ver se não mudou. É isso mesmo, temos 29 indefinidos. Desses 29, tem um do PL, do seu partido, que é o Romário, mas tem 10 do PSD. Eu queria te perguntar uma coisa: como é que está essa questão de Belo Horizonte? Porque, se eu não me engano, o prefeito é do PSD e quer a reeleição. Nós temos um bom candidato do PL aí em Belo Horizonte. Eu vejo lá em Curitiba também tem um candidato do PSD também sendo encabeçado ali, ou pelo menos um amálgama de um monte de partidos, inclusive o teu partido, o PL, mas a gente tem lá a Cris Grêmio, que eu considero alguém, uma conservadora ali que poderia fazer diferença. E em alguns locais a gente vê o PSD, como no Rio de Janeiro, que a gente tem o Ramagem, um ótimo candidato do PL, mas temos ali o PSD querendo se colocar ou se reeleger ali com um candidato muito conectado com a esquerda, com o PT, etc. Fala um pouquinho para a gente de como está essa situação da relação com o PSD do Kassab. Olha, o Gustavo Gaia brilhantemente focou nessa questão do PSD, que de fato está aí basicamente sendo o sustentáculo, né, da ditadura do Moraes.
E, inclusive, eu estou aqui em um estúdio onde eu acabei de gravar um vídeo que vai amanhã às 8 horas e posso, assim, falar com vocês com toda certeza que vai ser pancada e realmente vai mudar o cenário aí para poder pressionar o PSD. E o que, que nós precisamos de fato fazer? É compreender que você precisa avaliar e não generalizar. No caso de Londrina, por exemplo, né, e Curitiba, são pessoas que estão no PSD e que de fato estão ao nosso lado. Agora, no caso, por exemplo, de Belo Horizonte, como você disse, né, que é o PSD e de fato está colado com a esquerda, Rio de Janeiro colado com a esquerda, nós pedimos, né, para que todos não votem nos candidatos que estão encaixados nesses requisitos, ou seja, estão sendo apoiados pela esquerda, ou que apoiam a esquerda, ou que estão sendo apoiados pelos senadores do PSD que estão indecisos. Dos 29 senadores indecisos, 10 são do PSD e 2 são contrários ao impeachment de Moraes, contrários à democracia e que também são do PSD, que é o Omar Aziz e o Otto. Então, a gente precisa, de fato, compreender esse jogo político. E, assim, eu confesso que eu vou até me reservar um pouco de falar aqui, porque a estratégia eu vou, de fato, soltar amanhã e eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir pressionar bastante a cúpula do PSD, que já sentiu e muito com os vídeos aí do Gaia. E, se Deus quiser, vou dar mais uma pancada aí para terminar de abalar o sistema aí. E dia 29 está programada aí uma grande manifestação para Minas Gerais. O Nicolas deve ser um dos que está encabeçando esse evento, e esse evento aí vai cobrar de Pacheco a posição que ele tem que tomar como presidente do Congresso Nacional e do Senado em relação ao reequilíbrio institucional. Como é que está essa mobilização aí para fazer o Pacheco acordar em Minas Gerais, meu caro Nicolas? A mobilização ela tem sido feita de forma orgânica, como todas as outras, né, da direita. As pessoas se organizaram para poder estar no dia 29, às 10 horas da manhã, na Praça da Liberdade, pedindo de fato para que o Pacheco tome a posição que ele deva tomar. É inacreditável como na época, por exemplo, da pandemia, ele teve a coragem, né, de fazer uma CPI da Covid, que basicamente serviu para a criação de narrativas. Depois se elegeu presidente do Senado, e isso aqui é matéria jornalística, só estou falando, não estou acusando, só estou lendo a manchete, de que os aliados das pessoas que votaram no Rodrigo Pacheco receberam aí, ao um todo de emendas 2,3 bilhões de reais. Então, a gente sabe, né, como é que funciona o jogo sujo da política, mas ele nunca tomou, digamos assim, um calor aqui dentro da sua própria terra, né, com relação a essa pressão popular. E posso ser sincero, a vida desses caras, eu já disse isso um dia em discurso, mas repito aqui agora, eu acredito que não há nada mais que coloque medo, pavor e tira a paz desses caras do que, de fato, a pressão popular no dia a dia. Você tem noção que o Gilmar Mendes estava reclamando que nem em Portugal mais ele pode caminhar livre, em paz, porque lá tem brasileiros também que estão compreendendo o que eles estão fazendo aqui no Brasil. Quando eles vão para os Estados Unidos, acontece como aconteceu. Pessoas brasileiras também botando dedo na cara e dizendo que são ditadores. Ou seja, esses caras vão ficar pedindo iFood a vida inteira dentro de casa. Porque, de fato, ficar em restaurante, como todo mundo come, dificilmente vai ficar. Então, eu espero que os ministros, né, principalmente também o presidente Rodrigo Pacheco, abram seus olhos para poder tomar as posições corretas. Ele disse que precisaria ser sensibilizado para poder pautar o impeachment de Moraes. Agora, engraçado, né? Ele não comentou uma linha sobre nada que foi falado sobre as graves acusações da Folha de São Paulo, sobre os assessores do ministro Alexandre de Moraes. Basicamente, através dele, ele escolhe a dedo, ele basicamente faz o relatório, ele denuncia, ele julga e ele é a vítima. Ou seja, não houve nenhuma manifestação sobre isso, nem mesmo também sobre a derrubada do Hexa aqui no Brasil. Então, ele é cúmplice de tudo isso. Inclusive, estava na reunião, né, juntamente com o Temer, com o Alckmin, quando foi decidida a derrubada do Hexa. Então, nada mais é do que um cúmplice, uma pessoa que está querendo se esconder para poder se tornar um governador aqui de Minas Gerais. E confesso que o cenário aqui está ficando interessante, né? Não quero me antecipar de nada,
mas terei idade para governo. E pode ter certeza que os mineiros não elegem Rodrigo Pacheco nem para síndico mais, porque a gente está cansado. Eu preferiria a Dilma, tá? Como mineiro eu falo. Eu preferiria a Dilma. Votei no Pacheco para poder tirar a Dilma, mas eu preferiria a Dilma. Ela pelo menos faria a gente rir e não teria essa capacidade que o Pacheco tem para o mal. Pode ter certeza disso. Rapidamente sobre a questão das queimadas, que eu não posso deixar de falar também, é inacreditável como a classe artística está em completo silêncio, assim, é ensurdecedor. Eu também fiz um vídeo, estou fazendo um vídeo também, logo mais eu vou postar, só estou dando foco total à nossa liberdade, né, é claro, mas vocês vão gostar do vídeo aí, só dando vários spoilers hoje aqui.